Olá, queridos! Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês sobre uma reflexão. A diferença entre ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa espiritual. Você sabe qual é a diferença? Hoje em dia, poucas pessoas sabem. A gente escuta muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não vão estudar profundamente algumas áreas da Bíblia, que falam assim: eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou religioso, achando que isso é uma coisa boa. Infelizmente, a palavra religiosa, religioso, não é hoje mais significado de ser uma coisa boa. Por quê? Porque desde a época de Jesus, os homens que eram considerados os religiosos da época eram os fariseus, os saduceus. Jesus confrontou muito esses homens. Eles se achavam a nata da espiritualidade e Jesus confrontou eles, dizendo que eles eram hipócritas, pessoas que falavam da fé, que se diziam espirituais, mas que na verdade não tinham uma vida espiritual verdadeira. Eram pessoas que tinham uma vida de aparência religiosa. Por isso, a palavra religião e religiosidade, ela foi se transformando numa palavra ruim, não num adjetivo, não numa coisa boa para alguém, mas em uma crítica, em algo ruim, em algo maligno. Hoje em dia é muito comum, quando você quer xingar alguém, você dizer assim, seu religioso, seu fariseu, entendeu? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque hoje em dia a forma que nós temos vivido a nossa religião, nós podemos estar sendo pessoas religiosas, e religiosa não é bom, porque é sinônimo de fariseu. Espero que vocês estejam entendendo, vou mostrar para vocês isso na palavra, porque isso é profundo, às vezes não é fácil de entender. Que a palavra religiosidade hoje, ela não representa uma coisa boa. Dizer que alguém, fulano é tão religioso, hoje não é uma coisa boa. A teologia mais moderna, mais atual, ela já tem interpretado essa palavra como o contrário da espiritualidade e como sinônimo de farisaísmo. Paulo, ele era fariseu antes dele se converter. Paulo fala sobre isso quando Paulo foi acusado e estava sendo ali julgado e teve o direito de se defender diante do rei Agripa. Vamos ler juntos o capítulo 26 do livro de Atos. É muito interessante, diz assim, eu quero ler a versão NVI porque ela é bem simplificada, vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Verso 1 de Atos 26 diz assim: Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Verso 2. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. 3. Especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Verso 5. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Observe o que Paulo fala no verso 5, gente. Ele diz assim, vocês me conhecem há muito tempo, eles me conhecem há muito tempo, podem testemunhar, se eles quiserem, que eu era fariseu, que eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Quer dizer, Paulo menciona que ele era um cara religioso, ok? Verso 6. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Verso 7. Essa é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Verso 8. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Verso 10. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão. Santos eram, naquela época, o nome que se dava aos seguidores de Jesus, os crentes da época. Lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. 11. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga até a outra a fim de castigar eles, tentava forçá-los a blasfemar.
em minha fúria contra eles. Cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. 12. Numa dessas viagens, ele vai contar agora como ele se converteu. Paulo vai contar. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. 13. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. 14. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. 15. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu então o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Verso 16. Agora, levante-se, disse Jesus para ele. Levante-se, Paulo, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei, verso 17, do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio você. 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder do diabo para o poder de Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí Paulo continua no verso 19. Assim, rei Agripa, não fui eu desobediente à visão que eu tive, do céu, a visão celestial que eu tive. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram me matar. E aí ele fala que ele está tendo ajuda de Deus até aquele momento e tal, que Deus está livrando ele e tal. O que eu quero mostrar para vocês aqui nesse texto? Paulo, ele se considerava um religioso porque Paulo acreditava, como muitas pessoas acreditam até hoje, que ser chamado de religioso é uma coisa boa. Que alguém dizer assim, eu sou tão religioso, eu sou tão religiosa, é sinônimo de coisa boa. Mas, queridos, na verdade, ser chamado, ser chamada de religiosa ou de religioso é uma coisa ruim. Por quê, queridos? Porque religioso e religiosa é sinônimo de fariseu. E o fariseu, como você viu aqui, ele era aquele que seguia rigidamente aquilo que estava na Torá, que estava nas leis e tal, mas não tinha uma vida verdadeira dentro do coração com Deus. E o que é isso? Qual é a diferença entre ser alguém religioso e ser alguém espiritual? Vamos lá. Para a gente ser uma pessoa verdadeiramente espiritual, nós precisamos desenvolver o relacionamento com Deus. A religião não necessariamente faz você se relacionar com Deus. A religião ela pode ser cheia de dogmas, cheia de costumes, cheia de hábitos ali, cheia de práticas, cheia de rituais, aonde você cumpre ali como se fosse uma pessoa que chega numa fábrica, bate o ponto mecanicamente, sem pensar, sem sentir. E não é isso que Deus quer dos filhos e filhas dele. A religião, ela pode te levar a ter um mecanismo automático, um mecanismo que não seja de relacionamento, e sim um mecanismo viciado, algo que você faz sem pensar, algo que você vai e bate ponto na igreja, entendeu? A religião não é sinônimo do relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento verdadeiro, íntimo e sincero com Deus, aí sim nós começamos a viver a espiritualidade, uma vida real de relacionamento com Deus. Aí podemos dizer que estamos fazendo uma religação verdadeira com Deus, que a palavra religião significa religação. Eu queria mostrar para vocês também um texto muito lindo, que é em Mateus capítulo 6. E todo o capítulo 6 de Mateus, ele é muito rico. Se você quiser depois meditar nesse texto em casa, leia depois com bastante atenção todo o capítulo de Mateus 6. Ele fala muito sobre essa área. Jesus, o nosso Senhor, confronta todos nós nessa área, dizendo assim para a gente não ser religioso. Só que ele não usa essa palavra. Ele fala de uma forma mais sutil. Observa no verso 1, ele diz assim,
Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quem está falando isso é Jesus. Jesus estava falando das pessoas que ficam fazendo para se mostrar, para aparecer, ok? Pessoas que, na verdade, não têm uma vida com Deus de relacionamento, mas querem arrotar santidade, entendeu? Tipo assim, comeu pecado, mas está arrotando santidade, entendeu isso, gente? Tipo assim, eu vou fingir que eu sou uma pessoa tão espiritual para todo mundo me admirar. Tinha isso naquela época. Infelizmente, ainda tem isso até hoje. Tem pessoas que têm ainda até hoje essa imagem de que elas vão ser valorizadas se elas forem muito espirituais. Verso 2. Jesus continua falando, né? Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Não fica falando, aí, tô dando esmola. É isso que ele está dizendo. Como fazem os hipócritas nas sinagogas. Ele está falando dos fariseus. Presta atenção. Não faça isso, entendeu? Para todo mundo ver, como os hipócritas que estão nas sinagogas fazem. Estamos no verso 2. E eles fazem isso nas ruas a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto a vocês que esses hipócritas já receberam a recompensa deles. Quer dizer, não vai ter recompensa de Deus. A recompensa é aquela ali mesmo. Na hora que os homens olham para eles, a recompensa deles é aquela, ok? Verso 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não veja, não saiba o que está fazendo a sua mão direita. Verso 4. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. 5. E quando você orar, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu garanto a vocês que eles já receberam a plena recompensa deles. Verso 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então seu pai, que vê no secreto, te recompensará. Aqui Jesus começa a mostrar, Mateus 6,6, que a vida verdadeira com ele é uma vida de relacionamento, que não é para os outros verem, que não é para tocar trombeta, que não é para os outros verem você aparecer que você é espiritual. É uma vida de intimidade com ele, secreta com ele. O que você vive no secreto vai resplandecer na sua vida pública. Amém? Verso 7, ele continua, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Muito interessante, porque na versão mais antiga, diz assim, olha que interessante na versão linguagem mais antiga, sem ser NVI, diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Bom, eu me lembro quando eu era católica, que eu não era uma católica avivada, como a gente vê hoje, movimento carismático. Tem muitos católicos hoje que estão recuperando a origem das escrituras, estão vivendo um evangelho mais vivo, verdadeiro, né? Então, eu me dou muito bem com os católicos, porque como eu fui católica e eu transicionei para ser evangélica, eu sei bastante, eu tenho uma simpatia muito grande, porque eu saí dali, né? E eu me lembro quando eu era católica, que eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, e eu conheço hoje, graças a Deus, muitos católicos que têm também esse entendimento que eu tenho hoje, mas eu me lembro que eu tinha essa coisa de ficar repetindo. Eu acreditava que se eu ficasse repetindo ali o Pai Nosso 200 vezes, repetindo a Ave Maria 200 vezes, Deus ia me ouvir. E é disso que está falando aqui. Está falando para você o seguinte, você pode ser cheio de fé e amar a Deus, mas não é por vã repetição que a coisa vai acontecer. Às vezes você vai orar um Pai Nosso, mas você vai orar de verdade aquele Pai Nosso. Você vai parar e você vai falar, Pai Nosso, meu Pai que está nos céus. Na hora que você fala com verdade, aí a coisa começa a mudar. É muito interessante esse texto, porque quando ele fala para você não usar vã repetição, tem muita gente que faz vã repetição. Gente crente, entendeu? Que crê em Deus e não percebe, está dentro da igreja e não entende por que Deus não ouve a oração. Vai direto pro verso 9 e é muito legal ler na versão mais antiga, que é mais bonito, né? Na versão mais antiga da Bíblia, sem ser a NVI, diz assim, verso 9. Portanto, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Verso 11, pão nosso de cada dia nos dá hoje. 12, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. 13, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
É muito interessante que desde o verso 9, você vai ver a manifestação do desejo de Deus de se relacionar comigo e com você como filhos e filhas. Ele ensina a gente a chamar ele de pai. Papai, pai nosso, entendeu? Então, Deus não quer da gente uma vida religiosa. Deus quer da gente uma vida de relacionamento. Como ser alguém realmente espiritual? Nós não podemos ser pessoas religiosas, que apenas falamos de Deus, que apenas recitamos repetidamente as coisas, mas não estamos vivendo e sentindo aquilo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Eu quero terminar lendo um texto que para mim é muito impactante, que está em Tiago, capítulo 1. Em Tiago, capítulo 1, diz assim, lá no final do capítulo 1 de Tiago, é muito forte porque ele vai confrontando as pessoas, confrontando mesmo sobre essa área da religiosidade. Ele vai usar a palavra religião, olha que interessante. No verso 22 ele diz assim, Tiago 1, 22. Sejam cumpridores da palavra, não somente ouvintes da palavra, enganando a vocês mesmos. Olha isso que ele está falando. Ele diz o seguinte, olha, vocês ficam falando de Deus, falando da Bíblia, falando que vocês são crentes, cristãos, seja evangélico ou católico, tá, gente? Nós somos crentes porque acreditamos na Bíblia. Cristãos, seguidores de Cristo. Vocês parem de ficar só falando, sejam cumpridores do que está escrito, cumpridores da Bíblia, cumpridores dos mandamentos. É isso que ele está falando no verso 22 de Tiago 1. Verso 23, ele continua. Porque se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não é cumpridor da palavra de Deus, essa pessoa é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho, 24. Porque ele contempla a si mesmo, fica se olhando e depois ele vai embora e esquece de como ele era. Por que ele está falando isso? Deixa eu fazer um parênteses. Naquela época que foi escrito esse texto, não tinha os espelhos translúcidos como você tem hoje. O espelho que a gente tem hoje, ele é lindíssimo, ele é super límpido, você vê perfeitamente o seu rosto. Naquela época, era como se fosse assim um metal nobre polido, bem polido, que refletia a imagem. As pessoas não se viam no espelho como a gente se vê hoje. Então, a sua imagem ela era meio turva. Você não via você tão bem como você vê hoje num espelho. Você não conseguia gravar a sua imagem na memória como você grava hoje com facilidade. Não tinha máquina fotográfica, né? Não tinha câmera para a gente poder fotografar e ficar olhando para o nosso rosto. Então, ele está falando o seguinte, você fica ouvindo a Bíblia, ouvindo as escrituras, mas não pratica, você é como alguém que olhou rápido e depois esqueceu daquilo que olhou. É isso que ele está dizendo em Tiago, capítulo 1, e é muito forte aqui. Quando chega no verso 25, ele fala assim, ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, aquele que cumpre aquilo que está escrito, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha que tremendo. Verso 26. Se alguém entre vocês, olha o que ele fala, cuida, pensa que é religioso. Cuida, geralmente é a palavra usada para pensa, tá? Você pensa que você é. Aí ele fala, cuida que é, entendeu? Se alguém entre vocês pensa ser religioso, mas não refreia sua língua, ao invés disso, você está enganando seu coração e a religião desse é vã. O que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que muitas pessoas não abrem a boca para proclamar aquilo que a palavra manda proclamar. Olha que tremendo. Verso 27 é o último. Ele diz assim, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Ou seja, a forma de religação, religião significa religação, verdadeira com Deus é esta, 2 pontos, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, quer dizer o quê? Fazer o bem ao próximo, as pessoas que precisam, nas suas tribulações é ir ali, olhar realmente as pessoas que precisam ser ajudadas, ajudar pessoas e guardar-se da corrupção do mundo. Agora, essa última frase é a mais impactante para mim. Guardar-se da corrupção do mundo. E aqui, queridos, abrange toda uma vida de santidade,
toda uma conduta de vida correta, de vida moral correta, de vida justa, de não mentir, de não viver em adultério, de não viver em pecados sexuais, de ter uma vida santa dentro do seu casamento, de ser alguém honesto, sério, transparente, que não tem segredos. Aqui tem toda uma série de coisas envolvendo, quando ele termina no verso 27 dizendo guardar-se, ou seja, se apartar da corrupção do mundo, dos pecados do mundo, das coisas do mundão. Não se alimentar das coisas do mundão. Aqui está tudo isso nessa última frase. Então, o que é ser alguém verdadeiramente espiritual? O que é realmente a gente conseguir ser uma pessoa que vive uma vida com Deus, que não tem uma vida falsa, uma vida hipócrita, uma vida religiosa, uma vida de fariseu? O que é realmente a gente ser uma pessoa que tem uma vida de relacionamento íntimo com Deus, né? Como a gente leu em Mateus 6,6. Nós precisamos aprender a ser pessoas que se relacionam como filhos e filhas com o nosso Senhor. E para sermos filhas e filhos, nós precisamos tirar tempo diário com Ele, precisamos conversar com Ele, não podemos ter segredo com Ele, temos que falar para Ele tudo, absolutamente tudo que estamos desejando. Muitas pessoas têm dificuldade, por quê? Porque às vezes aqui na Terra teve um pai e uma mãe que não eram o seu melhor amigo, sua melhor amiga, e aí na hora de falar com Deus, projeta a figura de pai e de mãe em Deus. Mas saiba, Deus não é como o pai e a mãe da Terra, Deus é um pai perfeito, Ele tem um amor perfeito, e Ele não erra, Ele nunca abandona, Ele nunca esquece da gente, Ele nunca é injusto, Ele é perfeito. Então nele você pode confiar muito mais do que em pai e mãe. É por isso que lá em Mateus 10:34, Jesus falou, acho que se não me engano no 36 ou 37, ele disse assim: quem amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, você precisa colocar ele em primeiro lugar, porque ele é aquele que nunca vai te decepcionar. Amém? Então foi essa a minha palavra para vocês hoje. Espero que tenha abençoado a vida de cada um. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.